Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. A programação que está no ar em Recife e na região metropolitana através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também estamos no Spotify e também no YouTube, Rede Brasil Oficial. Aproveite este momento e, claro, compartilhe nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a 11ª lição do trimestre com o título Jacó, de enganador a homem de honra. E para comentar esta lição, contamos mais uma vez com a nobre presença do evangelista Sóstenes Pereira. Paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. É uma satisfação estar de volta ao programa. Amém, amém. Contamos também com a participação, mais uma vez, do nobre presbítero, nosso irmão Timóteo Gomes. Pai do Senhor, irmão Timóteo. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. E, por fim, o nobre professor Givanildo Hermano, auxiliar da igreja, vice-diretor ali da STADEG. Pai do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista. É um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. Nesta lição, veremos como Deus mudou o caráter de Jacó e fez dele um homem de honra. Estudaremos que Deus começou o processo de transformação em sua vida após ele fugir de casa, depois de ter enganado seu pai. E, por fim, nós elencaremos que a história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus que nos faz uma nova criatura. Vamos, neste momento, então, fazer a leitura do texto áureo. Eu vou pedir ao nobre evangelista Sóstenes, por favor, para fazer essa leitura. Pois não. Texto áureo. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32 e o versículo 28. Ok. Vamos agora pedir ao presbítero, nosso irmão Timóteo, para fazer a leitura, por gentileza, da nossa verdade prática. Por favor. Pois não, ministro. A verdade prática nos diz: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Muito bem. Vamos avançando então agora para a próxima tela. E aqui nós temos os objetivos. Professor Joanildo, por favor. A lição possui 3 objetivos. O primeiro, enfatizar os aspectos da família de Jacó. O segundo, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. E o terceiro e último, mostrar a passagem de Jacó pelo Val de Jaboque. Ok, muito obrigado. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Gênesis, capítulo 32, versos de número 22 ao verso de número 31. Acompanhe conosco. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 11, que tem como título Jacó, de enganador a homem de honra. Esta lição, na realidade, é a continuidade da lição que estudamos a semana passada, que foi a lição de número 10, que tem como título A Experiência Transformadora de Jacó. E dando continuidade à história desse patriarca de Israel,
nós vamos agora falar sobre particularidades dessas personagens bíblicas que com certeza vai nos trazer muitos ensinamentos. Nós, a semana passada, mostramos de que ele teve uma experiência com Deus ao sair da casa do seu pai, mas esse conteúdo ele não foi desenvolvido como será agora nessa lição de número 11. Veremos de que Jacó teve um encontro com o Senhor, e esse encontro muda a sua história completamente, mas não muda a sua história completamente, muda também o seu nome, o destino da sua família. Na semana passada nós vimos que ele teve aquele momento ali do sonho, em que ele vê uma escada que tocava até o céu, e no topo dessa escada estava o próprio Deus, e os anjos subiam e desciam, e ali há um momento marcante na sua vida, as coisas começam a mudar de lugar, e esta lição de número 11 é justamente, como eu disse, a continuidade da lição de número 10. Veremos que além daquele encontro com Deus lá em Betel, onde ele levanta um altar ao Senhor e ele tem uma experiência maravilhosa, ele vai ter agora uma segunda experiência, só que esta vai ser tão profunda que o seu nome vai mudar de Jacó para Israel. Vamos então aqui avante, vamos pedir para passar essa primeira tela. Nobre professor Ivanildo, por gentileza. Muito bem, evangelista, aí nós temos o mapa mental, onde o professor pode, inclusive, imprimir, levar para a sala de aula, onde nós temos a visão de um todo, onde temos aí tanto os objetivos da lição, quanto os tópicos e os seus subtópicos, né? Então, no primeiro, nós vamos enfatizar a família de Jacó, um encontro especial, que é exatamente o encontro com Raquel. Também o enganador é enganado, porque Jacó foi enganado por seu tio e sogro Labão, e muitos filhos, né? Porque ele possuiu 2 esposas e 2 concubinas, então foi aí que gerou os 12 filhos. No segundo tópico e segundo objetivo também, explicar Jacó deseja retornar à sua terra, né? Jacó almeja retornar para a sua casa, o acordo entre Labão e Jacó, e Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. E o terceiro e último objetivo e terceiro tópico é mostrar Jacó no val de Jaboque, a angústia e o medo de Jacó. Jacó ficou só e lutou com o anjo, e Jacó é transformado. Então, esse mapa mental vai fazer com que o professor tenha a visão de um todo, e isso facilita para dividir o tempo, administrar bem o tempo, né? Se o professor dedicar, por exemplo, para cada tópico 15 minutos, cada subtópico, por exemplo, 5 minutos, ele vai ter aí 5 minutos para uma introdução, mais ou menos mais 45 minutos para o comentário dos 3 tópicos, e ainda fica aí mais ou menos uns 10 minutos para a conclusão, para tirar dúvidas. É muito importante ele ter essa administração do tempo para não gastar muito tempo em um tópico e acabar não falando todo o conteúdo da lição. E o mais importante dessa lição está exatamente no terceiro tópico, é esse encontro de Deus com Jacó, ou Jacó com o Senhor, no val de Jaboque, onde dá-se o ápice da sua mudança de caráter, exatamente. Então o professor não pode gastar muito tempo nos 2 primeiros tópicos, ele tem que enfatizar esse terceiro e último tópico. Maravilha. Então vamos para o próximo ponto, por gentileza, e aí a gente vai pedir para que o senhor continue, professor. Muito bem, então esse comentário aí da Bíblia de Estudo Pentecostal está baseado no textuário da lição, né? O textuário está em Gênesis capítulo 32, versículo 28, diz: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí o Dr. Donald Stamps, ele traz esse comentário, né? Que a partir de então, Jacó passa a se chamar Israel. O nome Jacó, que dava a entender um defraudador astucioso, agora foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E os seguidores de Cristo, às vezes, são chamados também o Israel de Deus, aqueles que lutam com Deus. Deus não quer que seu povo seja inerte, mas que o busque com zelo, a fim de receber suas bênçãos e sua graça. Então nós vamos perceber que durante aquele período que Jacó esteve trabalhando para o seu tio Labão, ele enriqueceu, assim, ele ficou muito rico, ele foi somente com o bordão na sua mão, mas voltou com muito gado, com muitos bens, com muita fazenda. Mas ele precisava de uma mudança de caráter. Não adianta o homem ter riqueza, posses, posição, se não houver essa mudança de caráter. E foi exatamente nesse val de Jaboque que ocorreu essa mudança. E aí o Dr. Donald Stamps, ele dá vários textos aí que nos impulsiona a buscarmos mais de Deus, buscarmos mais da sua graça, para que também tenhamos a nossa vida transformada. É bom nós lembrarmos
que a principal mudança ela ocorreu no ato da conversão. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós nos tornamos novas criaturas, mas durante a nossa vida cristã, durante a nossa jornada, nós vamos tendo as nossas próprias experiências e Deus vai moldando, trabalhando no nosso caráter. Então nós vamos perceber que há 2 momentos marcantes na vida de Jacó que transformaram o seu caráter. Começou lá, como já disse o evangelista Alessandro, no capítulo de número 28, quando ele vai fugindo da presença do seu irmão Esaú, e ele dorme, e ele coloca lá uma pedra como travesseiro, ele tem aquele sonho daquela grande escada que ia até o céu, os anjos de Deus subindo e descendo. E quem aparece? O próprio Deus que aparece fazendo promessa, diz que estaria com ele. Mas perceba, ele passou aquele período trabalhando lá com o seu sogro Labão, e tanto foi enganado como ele também enganou o seu sogro, o seu tio Labão. Mas é no Val de Jaboque que tem um encontro e o seu caráter é transformado. Inclusive, Deus muda o seu nome de Jacó para Israel. Na semana passada, professor Givanildo, nós falamos um pouco dessa saída de Jacó da casa do seu pai. Nós vimos de que ele saiu praticamente sem nada, como o senhor disse. Exatamente. Né? Inclusive, o texto diz que ele saiu a pé. O texto diz isso. Não indica que ele usou nem sequer um animal. E no mapa que foi mostrado a semana passada, nós vimos que ele andou aproximadamente aí entre 800 a 1.000 quilômetros. É uma distância bem razoável, né? E aí, na exposição que foi feita, foi dito que ele provavelmente percorreu um tempo aí entre 3 a 4 meses. Então, imagine alguém que estava a pé, sozinho, porque ele não foi com ninguém, diferente do seu avô Abraão, quando saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele saiu com parentes, com ovelhas, com animais, mas ele saiu só. E ele tem aquele encontro, como nós estudamos semana passada, lá em Betel, onde ele vai dormir e o Senhor aparece para ele, né? E dali ele continua a viagem e chega até no local onde fora designado. Nós falamos também a semana passada de que algo que precisa ser relembrado é interessante, porque no capítulo 28 e o versículo 1 do livro de Gênesis, só para a gente fazer um link aqui, o texto diz: Isaac chamou a Jacó e o abençoou, mesmo depois de todo aquele engano, mesmo depois de todas as suas falhas. E disse assim, ordenou e disse-lhes, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E diz, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo. Essa bênção que Isaac abençoa Jacó, ele não viu, né? Porque a gente vai ver que ele retorna depois de 20 anos. E depois de 20 anos, seu pai já não estava mais vivo, sua mãe também não. Mas a bênção acompanhou. E eu lembro que na semana passada, ministro Sóstenes, nós falamos sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e também do pai. Porque o pai de Jacó poderia simplesmente virar as costas para ele depois de tudo que ele fez de errado. E foi dita uma palavra aqui que ainda está muito forte em meu coração, é de que os pais, mesmo os filhos errando, né, eles devem procurar apoiá-los, corrigi-los, obviamente, não estamos falando aqui de uma isenção de correção, mas abençoar os seus filhos. Até porque todos nós precisamos de uma nova oportunidade, né? E Deus, como um pai amoroso, nós vamos estudar nessa lição, ele deu essa oportunidade a Jacó. Tanto é que ele abençoa ele. O que vai acontecer na casa de Labão é fruto dessa bênção aqui. Sim. Que o Senhor te abençoe, que ele multiplique, que ele te dê família. E ele fez justamente o que o pai mandou e por isso, debaixo da bênção de Deus também, claro, nós vamos ver o cumprimento lá na casa de Labão. 20 anos depois, Jacó volta rico, volta um homem, em nosso contexto aqui, totalmente diferente, não é? Então vamos aqui para a próxima tela, né? Vamos ver aqui a próxima tela, a divisão do primeiro ponto, que vai tratar sobre a família de Jacó. Primeiro, um encontro especial, o enganador é enganado, e terceiro, subtópico, muitos filhos. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, evangelista Sóstenes, nós vamos falar sobre alguns problemas que aconteceu na família de Jacó, não é? E aí o texto bíblico apresenta algumas características, claro que a gente pode avançar um pouco mais, mas eu gostaria que o senhor, por gentileza, desse uma lida aí nesse texto e comentasse alguma coisa.
Pois bem, pastor, essa tela é bastante interessante e ela traz informações aqui sobre a história de Jacó e a construção da família, né? E todo o contexto que ele viveu. Sim. Todavia, pastor, eu gostaria de voltar um pouco antes para perceber nessa sua fala que o senhor construiu. Muito interessante. E eu acredito que é muito importante para os professores fazer o link da aula passada, construindo toda essa trajetória que o senhor falou, que na semana passada foi comentado na lição, não é? Da especificação da caminhada dele, saindo de Beceba até Padã Arã, o tempo que ele gastou naquela viagem. Isso tudo é importante, sendo que acredito que seria importante contribuir com os irmãos, percebendo a idade de Jacó. Nós podemos aqui perceber que Jacó tinha, na verdade, quando saiu da casa dos seus pais para Padã Arã, 77 anos. E não existe texto nas Escrituras dizendo assim, que com 77 anos Jacó saiu de casa para Padã Arã. Porém, quando nós fazemos uma referência, trazemos uma referência bíblica, como aqui está em Gênesis, capítulo 47, e o versículo de número 9, nós temos a seguinte informação. E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Ele está dizendo aqui a Faraó que ele tem 130 anos. E aqui eu gostaria de propor aos irmãos que fizéssemos uma cronologia regressiva, aonde nós, ao observar esta data, pudéssemos observar também as datas anteriores, porque se ele tem 130 anos ao chegar no Egito, isso quer dizer que já se passaram 2 anos de fome, se passaram 7 anos de vacas gordas, e aí a gente vai chegar em José, que assumiu o trono, o governo do Egito, com 30 anos de idade, conforme a Bíblia nos mostra em Gênesis 41 e o verso de número 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Nós vemos aqui que José tinha 30 anos quando começou a governar, sendo que se ele tinha 30, passaram 7 anos de vacas gordas e 2 anos de vacas magras até um encontro com o pai, isso quer dizer que José tinha 39 anos. Se ele tinha 39 anos, e a gente vê que Jacó tinha 139, quando a gente vai fazendo a matemática aqui, então José nasceu quando Jacó tinha 91 anos de idade. E quando nós observamos nas Escrituras o texto de Gênesis, capítulo de número 31, nós observamos aqui o versículo de número 38. O seguinte: estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho. Mais uma outra informação que vai confirmando estas datas e fazendo essa subtração, nós vamos chegar até a idade de que ele tinha 70 anos de idade, como vemos aqui ainda no capítulo 30 e o versículo de número 25. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó, a Labão, deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Aqui nesse exato momento são 14 anos, quer dizer, se ele nasceu com 91, menos 14, porque se cumpriu 7 de Raquel, 7 de Lia, 14 anos, então 91 com menos 14, vamos chegar à idade de 77 anos. Só uma informação que eu acredito que os professores podem trazer essa curiosidade para os irmãos, porque eu achei interessante isso, porque ele tinha 77 anos. Obviamente que a questão física, a questão de energia, de alimento daquela época influenciava para que ele tivesse uma vigorosidade. Mas é importante dizer isso aos queridos, porque tem gente que já vive 30 anos, 40 anos de idade e já está encerrando a vida no contexto de hoje. Mas é importante dizer, e a gente vai desenvolver esse assunto, vendo que com 97 anos é a idade que ele vai lutar com o anjo. Você, meu querido, está preparado para lutar com o anjo?
com 97 anos, está preparado para viver uma nova experiência com Deus, com esta idade? Pois bem, foi isso que aconteceu com Jacó, pastor. E aqui nós vemos que na constituição da sua família, quando ele se casa, ele é enganado por Jacó, por Labão, porque a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 29, e o versículo de número 17, que Leia era uma mulher, diz assim, Leia, porém, tinha olhos tenros. Alguns dizem que ela era vesga, mas, na verdade, os olhos tenros aqui é dizendo que os olhos dela eram claros, talvez azuis, talvez verdes. E no contexto da Mesopotâmia, os olhos claros, professor Givanildo, não eram tão apreciados. Por isso que ela era desprezada, porque se entendia que os olhos escuros tinham a questão do senso comum. Se entendia que os olhos escuros facilitavam para que a pessoa pudesse enfrentar o sol escaldante do deserto. Ela é dada, esta mulher que era desprezada é dada. Porém, a Bíblia vai dizer, no versículo 31 ainda do mesmo capítulo, que vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Deus abre a madre de Raquel para que ela possa... Obrigado. Abre a madre de Leia para que ela possa ter filhos. E a rivalidade começa aqui. Neste momento específico, o professor Givanildo, em momento de bastidor aqui, citou alguns versículos, como capítulo 30, versículos de 1 a 4 de Gênesis, como também os versículos 14 a 16, mostrando essa rivalidade existente. E aí nós vemos que havia um favoritismo de Jacó para com seu filho José, diante de seus irmãos, sendo que é importante os irmãos estão com a tela e podem verificar isso em sala de aula, mas eu gostaria de dizer que Jacó, ele está replicando um exemplo que aconteceu dentro de casa, quando o seu pai Isaac favorecia Esaú e a sua mãe Rebeca favorecia ele. E ele agora vai usar esse tipo de educação doméstica dentro de casa e acaba gerando favoritismo. Isto nos mostra que havia uma rivalidade entre as mães, as matriarcas. As matriarcas de Israel são marcadas por esse favoritismo também, onde Raquel e Leia, elas rivalizam entre si, e aí nós observamos que havia um envenenamento no ambiente familiar. E, finalmente, havia uma comunicação falha. Por causa do favoritismo, os irmãos não se davam bem, por causa da educação que as mães estão ali, também vai acontecendo o problema. Lamentavelmente, eu preciso dizer aos queridos irmãos que a Bíblia expõe esse tipo de realidade, mostrando que hoje também existem famílias que falham. Todavia, mesmo sendo um dos pais da fé, o patriarca Jacó, tendo falha no meio da família, mas existia um ideal de Deus para as famílias. Da mesma forma acontece com cada um de nós. Mesmo havendo falhas, existe um ideal de Deus para as famílias, professor, evangelista. Muito bem, então nós vamos dar um rápido intervalo nesse primeiro momento e já nós retornamos. O programa começou só agora, né? Você viu a leva de informações que temos aí ainda para trabalhar. Então fique aí no seu lugarzinho, daqui a pouco nós voltamos para um rápido intervalo. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a 11ª lição, que tem como título Jacó, de enganador a homem de honra. E no finalzinho do bloco passado, o pastor Sóstenes nos trouxe aqui uma informação maravilhosa. Eu creio que você deve ter acompanhado aí nessa tabelinha que foi apresentado para você, essa cronologia, por assim dizer, não é, professor Givanildo? Mostrando quantos anos ele tinha quando saiu da casa de seu pai, 77 anos. Eu quero até confessar ao senhor que eu nunca tinha feito esse cálculo, né? Foi muito bom a sua informação. Eu sabia que ele tinha uma certa idade, né? O que nos chama a atenção é que seu pai, quando casa, no caso, o pai de Jacó, no caso aqui, Isaac. Quando Isaac casou, ele tinha 40 anos, passou 20 anos para ser pai, foi pai com 60. Já Jacó, quero dizer, sai da casa de seu pai solteiro aos 77 anos. O senhor despertou aqui muita coisa, viu, ministro? Foi muito boa a sua fala. Então, isso é o propósito do programa Escola Dominical, exato, né, professor Givanildo? Enriquecer, né? Enriquecer. A fonte de informações, né? Não é isso? E eu creio que essa tabelinha pode ser reproduzida em sala de aula, né, e trazer uma informação assim maravilhosa, né? Agora, permita-me, é importante que os professores também
conversando com os alunos na sua aula, explique que era uma outra realidade, né? As pessoas viviam mais de 100 anos, né? Assim. Exato. Então, uma pessoa com 77 anos não tinha, digamos assim, o mesmo perfil, o mesmo na metade biotipo, da vida, né? as mesmas características de um idoso hoje aos 77. É bom lembrar. Inclusive porque o próprio Jacó, ele vai morrer com mais de 147 anos. 147 Então, anos. estava na metade da sua vida. Então, Tem uma 77 pessoa de mais 40 anos, 77, mais ou menos, 154, né? de poucos anos. Ele, 147 é a metade da idade. Muito bom. Vamos então para a próxima tela. Eu vou pedir agora ao presbítero Timóteo, por gentileza, comentar um pouco mais, dando essa continuidade ainda sobre a família de Jacó. Pois não, evangelista Alessandro. Aqui em tela nós temos algo que fala sobre a família de Jacó sendo um retrato realista da humanidade atual. E aqui temos como primeira linha a questão do favoritismo destruindo relacionamentos. Sim. Perceba que aqui temos um texto bíblico de Gênesis 37, e é importante nós fazermos essa leitura, versículos 3 e 4, quando diz o seguinte: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Perceba, evangelista Alessandro, professor Ivanildo, evangelista Sóstenes, que mesmo aqui, ele já sendo Israel, ou seja, já havia tido a transformação do caráter, da personalidade, e ainda assim haviam deficiências, haviam falhas. E assim é na vida do cristão. Verdade. Nós aceitamos a Jesus, somos regenerados, mas somos seres humanos. E os defeitos, muitos deles nos acompanham no transcorrer da caminhada cristã, e aí é onde entra a questão da santificação progressiva. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade, e é por isso que a gente não pode olhar para o ser humano como modelo de excelência. O nosso modelo é Cristo. Paulo diz isso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Jacó, ele tinha esse defeito, né? Havia um favoritismo, e eu quero crer que, de fato, era um reflexo da predileção que havia na casa dos seus pais. Isso. Então, ele nutriu isso em relação a José, e isso era um problema que trazia para o seu familiar. A segunda questão é no que diz respeito a que Deus trabalha através das famílias imperfeitas, e isso é algo perfeito. Como disse o evangelista Sóstenes no bloco anterior, Deus, ele conhece as nossas imperfeições, mas isso não anula o projeto de Deus nas nossas vidas, pelo contrário. Deus, ele é especialista em trabalhar as nossas imperfeições para chegar no propósito que ele determinou para cada um de nós. Talvez eu esteja falando para alguém que olhe para si e diga: eu sou tão falho, eu sou tão imperfeito, eu sou imerecedor de que Deus cumpra as suas promessas em minha vida. Mas eu quero lhe dizer que nas tuas imperfeições, Deus vai lapidar o teu caráter, Deus vai transformar a tua história e Deus vai te fazer chegar ao propósito que Ele determinou. Muito bom. A gente percebe com esta lição, professor Givanildo, que existe aquele aspecto mais devocional. Isso. Né? Nós estudamos em lições passadas a doutrina de Cristo, por exemplo, a união hipostática, que é a junção das duas naturezas, a divina e a humana. São assuntos mais complexos, são assuntos mais teológicos, né? Mas esta lição ele tem esse aspecto mais devocional, e eu penso que é muito bom, porque a escola bíblica dominical tem esse propósito, por assim dizer, né? Alcançar o cátedro, o acadêmico, o estudioso, mas alcançar aquele que está iniciando agora, que não tem tanto conhecimento das Escrituras, aquele noviço na fé, aquele novo convertido, como nós chamamos, né? E essa lição tem muitas lições, né, professor? Exato. Nós vamos perceber que todas as 3 lições nós podemos aplicá-las às nossas vidas. Tem lições preciosas, né? E todas as vezes que a Bíblia apresenta uma virtude, uma qualidade de alguém, está dizendo assim: imite, siga o exemplo, faça o mesmo que ele fez. E quando a Bíblia apresenta uma falha, um defeito, como esse, por exemplo, da predileção por um dos filhos, está dizendo assim: não cometa o erro que ele fez. Isso. Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, quando a gente se depara com esse texto belíssimo, lá do escritor aos Hebreus, capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno, e a gente começa a estudar a biografia, o legado de Abraão, Isaac e Jacó, a princípio a gente pode ter uma ideia que eram famílias perfeitas. Quando nós vamos observando os detalhes bíblicos, a história dessas famílias, nós vamos perceber que eram famílias dedicadas ao Senhor, famílias que procuraram servir e agradar a Deus, mas que também tinham suas falhas, seus defeitos. E o que é que a Bíblia está nos ensinando? Que as nossas famílias são como as deles, como a de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Imitar as virtudes
imitar as qualidades e evitar cometer os mesmos erros que eles cometeram. Muito bem. Outro fato interessante que eu percebi nessa questão desse problema envolvendo as esposas de Jacó, não é? Essa poligamia, os problemas que geraram, aí a gente volta para o Gênesis. Qual era o projeto original de Deus ao criar o homem? Que ele vivesse de forma monogâmica, que tivesse apenas uma esposa. Então, quando o homem transgride ou quebra isso aí, inevitavelmente vêm os problemas, vêm as consequências, né? Então, como disse Paulo, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nesse domingo, ou nesses domingos desse trimestre, Deus está nos dando essa oportunidade de nos debruçarmos com a Bíblia, a palavra de Deus, de estudarmos a família desses patriarcas e olhar assim, dizer assim, olha, eu vou imitar as virtudes, a fé, a perseverança, a confiança, o fato de levantar altares, de servir a Deus. E essas falhas, esses erros nós vamos evitar. E se assim fizermos, nós estamos no bom caminho. Eu entendo que é um tratamento de Deus com as famílias através da escola bíblica dominical. Não é o ensino teológico pelo ensino teológico. É a Bíblia sendo aprendida para poder que cada um de nós, enquanto cristão de forma individual, possamos aplicar na nossa vida. Porque conhecimento bíblico, ele vai trazer muito esclarecimento. Mas a transformação, a mudança, ela só acontece de fato quando eu aplico esse conhecimento na minha vida, no meu cotidiano. Então é importante destacar isso para o professor. Permita-me. Nobre evangelista, me permita aqui compartilhar algo que na fala do professor Givanildo eu achei muito interessante e no que foi trazido aqui pelo presbítero Timóteo. É o seguinte, tem muita gente que chega para nós em sala de aula, no seminário, não é? Ou então no final de um culto, ou em algum lugar que nos encontra, sempre tem alguém com conflito para compreender a questão da poligamia. Em nenhum momento as escrituras estão chancelando essa prática. Exato. Pelo contrário, me permita aqui usar um termo bastante coloquial. Veja o nó que Deus tem que desatar. Porque tem momento que Deus tem que lidar com essa, com aquela, com as mulheres, com o próprio Jacó. Quando a gente lê a Bíblia em detalhe, como o presbítero comentou aqui, que a gente vai explicando a própria palavra, a gente vai encontrando essa situação. Rubem, por exemplo, um dos filhos, que sobe para praticar promiscuidade com uma das mulheres do próprio pai. Judá, a gente vai encontrar, juntamente com Simeão, sanguinários. Diná, a leviandade de Diná, ela praticando coisas horrendas também. Então nós vamos ver que os filhos de Jacó também têm vários problemas e Deus tem que sair resolvendo tudinho. Eu glorifico a Deus porque isso está escrito, porque mostra as complexidades que o pecado gera. E nesse caminho, Deus ainda está investindo para libertar e transformar homens. Permita-me, já imaginou se a Bíblia fosse um livro parcial? A Bíblia é um livro imparcial, né? Ela mostra as virtudes, as qualidades e os defeitos. Mas digamos, vamos supor que aprove a Deus omitir todas as falhas dos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, né? Dos personagens bíblicos. E mostra só as virtudes. Quando nós lêssemos a Bíblia, é muito bonito, mas Deus jamais vai me usar, porque eu estou muito longe dessa realidade. Mas quando a Bíblia nos mostra, né, Tiago chega a dizer que Elias, aquele profeta de fogo, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, quando a Bíblia apresenta as falhas de Abraão, de Isaac, de Jacó, está dizendo assim, olha, Deus se utiliza de pessoas perfeitas, desde que eles estejam dispostos a serem moldados por Deus, para que Deus cumpra os seus eternos propósitos. E não eram famílias comuns. Eram famílias que estavam dentro de um grande projeto para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Ou seja, é através dessa semente, dessa descendência, que eu vou enviar o meu filho. Sim. Então Deus tinha o desejo, o interesse de trabalhar na vida dessas famílias, apesar das imperfeições, para que os eternos propósitos de Deus sejam executados. E eu posso dizer isso sem medo de errar, que os propósitos de Deus nas nossas vidas não é o mesmo da família de Abraão, Isaac e Jacó. Claro que não, mas eu não tenho dúvida disso, que Deus tem os seus planos, seus propósitos na vida de cada um de nós, na vida de cada família. Talvez você esteja enfrentando conflitos conjugais, problemas com os seus filhos, mas não há nada que Deus não possa fazer. Assim como Deus trabalhou no caráter de Jacó, modificando a vida daquele suplantador enganador, Ele é o mesmo que continua hoje transformando, modificando, restaurando
desde que ele encontre espaço e lugar no seu coração. Eu acho que o lugar mais confortável é o meu hoje aqui. Porque eu ficava aqui o tempo todo ouvindo vocês falarem aí. Mas é até fácil para mim, viu? Só reproduzindo o que o senhor me ensinou. Muito bom, maravilha. Vamos para o próximo ponto agora, avançando aqui no nosso comentário da lição, próximo bloco, quer dizer, próximo ponto, desculpe-me. Segundo ponto da lição, Jacó deseja retornar à sua terra. Primeiro subtópico, Jacó almeja retornar para a sua casa. O segundo, o acordo entre Labão e Jacó. E terceiro, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Vamos passar para o próximo ponto, por gentileza, a próxima tela. Muito bem, e aqui, ministro Sóstenes, nós voltamos à temática da história de Jacó. Passaram-se 20 anos. Ele sai da casa do seu pai, como o senhor já fez um cálculo, com 77 anos, vai até Padã Arã, detalhe, lembrando que nós já falamos, ele vai debaixo da bênção do seu pai. Ele foi para onde o pai mandou, casou com uma mulher ao qual o pai orientou. Exato. E ficou debaixo da bênção do pai. Mesmo com todos os problemas, a gente precisa também salientar. Diferente de Esaú, né? Diferente de Esaú, que de forma revoltante decidiu ir para um caminho totalmente oposto, né? Então, 20 anos se passam. Ele sai com 77, tem aquela experiência lá em Betel, na cidade de Luz, que depois ele chama de Betel, né? Há um encontro com Deus, aos 77 anos. Não havia ainda tido encontro com Deus. Sobe a Padã Arã, encontra Raquel, o texto diz que quando ele a encontra, ele a beija, né? Parece que ele tem a convicção que era aquela mulher que Deus tinha separado para ele. Ele a beija, isso aqui não é nenhuma falta de respeito. Eu entendo o professor João do Senhor, que é professor de hermenêutica, pode falar melhor do que eu, de que está implícito, não explícito, mas está implícito de que quando ele olhou para aquela mulher e identificou que era uma mulher da linhagem da sua família, obedecendo à voz de seu pai, ele entendeu, esta é a esposa. Eu penso que não está no texto, né? Tem informações que são bíblicas, existem as extra-bíblicas, que é essa, existe uma